eu tenho aqui no estúdio um ex-pastor com a sua esposa, o José Martins, e a Gisele, sua esposa. O José Martins, quando você estava na obra de Deus como pastor, você ensinava o sacrifício. Sim, pastor. Eu aprendi desde os meus 13 anos de idade, quando eu conheci Jesus, eu aprendi essa fé. A fé do sacrifício, a fé que é ensinada na Igreja Universal. E eu, desde o tempo que eu fui levantado a pastor, eu tinha 17 anos de idade quando eu fui para a obra. Ali naquele momento, a partir daquele instante que eu estava no altar como pastor, eu sempre levei as pessoas por todos os lugares do Brasil, por onde eu passei, essa fé do sacrifício. E eu falo muito isso para as pessoas que me perguntam, que conversam comigo, pastor. Eu falava não é porque a igreja me mandava falar ou me instruía a falar. Eu sempre falei porque eu acreditava. Uhum. Eu pregava uma coisa que eu acreditava. Porque eu vivi isso na minha vida durante muito tempo. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu comi na lata do lixo. Eu sei o que é meter a mão dentro de uma lata do lixo para tirar o que comer. A minha mãe foi presa 3 vezes por tráfico de drogas. Nós morávamos numa das piores favelas do Rio de Janeiro. A nossa vida, então, era de tamanha miséria. Eu nunca me envolvi com drogas. Até porque eu tinha muito nojo, muita raiva, porque a minha mãe, ela preparava as carreirinhas de cocaína e cheirava na minha frente, na frente da minha irmã. Então eu via ela naquela situação, então eu tinha ódio das drogas. Mas eu cheguei na igreja assim, eu tinha doenças, eu era desenganado, minha família destruída. E foi através do sacrifício que ali a minha vida começou a mudar. E por conta dessa mudança da minha vida, Deus me chamou para o altar. Eu passei a estar no altar, pregando essa mesma fé que um dia eu vivi. A sua libertação, ô José Martins, o seu encontro com Deus, como foi? Então, pastor, quando eu cheguei à igreja, desde o primeiro dia que eu pisei na igreja, eu nunca mais saí. Uhum. Há pessoas que vai, volta, namora a igreja, aquela coisa toda, e depois ela se firma. Eu não. Eu, desde o primeiro dia que eu pisei na igreja, eu nunca mais saí. Mas eu não me converti de imediato. Uhum. Porque eu ainda tinha envolvimento com o mundo, aquelas coisas de jovem. Mas depois de um ano ali buscando, ouvindo as palavras, ouvindo os pastores pregando, eu tomei uma decisão na minha vida de me entregar. E aí eu comecei a levar Deus a sério. Quando eu comecei a levar Deus a sério, ali aconteceu a minha libertação e ali aconteceu o meu encontro com Deus. Foi quando eu de fato conheci a Deus, tive uma experiência com Deus. E eu costumo, sabe, pastor, falar para as pessoas que quando eu tive o meu encontro com Deus, e eu tenho certeza que eu tive, porque às vezes pelo fato da gente ter cometido um erro e ter saído da obra, tem muitas pessoas que têm aquele julgamento de, ele não era nascido de Deus, por isso ele errou. Não, eu era nascido. Eu fui nascido de Deus. Eu tive esse meu encontro com Deus, só que depois de um tempo, pastor, já no altar como pastor, eu passei a pregar a fé da fogueira santa, eu passei a pregar a fé do sacrifício e deixei de viver. Foi por isso que eu caí. Foi por isso que eu saí. Eu saí porque eu deixei de ter esses olhos para o sacrifício. Eu deixei de entender que a nossa vida ali no altar é uma vida de sacrifício. Para você estar em cima do altar, você tem que viver o sacrifício. Quando eu deixei de viver esse sacrifício, eu fiquei cego, espiritualmente falando. E foi ali a minha queda. Ali eu comecei a cair. Ô José Martins, hoje tem quanto tempo que você está fora da 2 obra? anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Hoje você está no átrio. E hoje essa fé sacrificial acendeu em você? Hoje você, mesmo de membro, não mais de pastor, continua fazendo o que um dia você tanto pregou? Quando eu saí da obra, pastor, eu vim para cá, para o Espírito Santo, e eu me lembro, nunca mais eu me esqueço. Eu estava ali naquela praia de Itapuã, ali um dia de noite, eu sentei na areia, eu sozinho. Tava aquela lua bonita, e ali eu comecei a chorar, chorei. Eu lavei a minha alma naquele dia, ali,
Chorei, mas chorei. Eu falei com Deus uma coisa ali, sentado sozinho. Eu falei assim, Deus, eu tenho duas escolhas. Ou eu me revolto, ou eu volto para o mundão, caio nessa vida aí fora e volto para o lixo da onde eu saí, ou então agora eu vou colocar em prática tudo que eu ensinei. Tudo aquilo que eu preguei, que eu olhava nos olhos da pessoa e falava assim, faz, porque vai dar certo, porque a sua vida vai mudar. E eu optei pela segunda coisa. Eu falei assim, eu vou fazer tudo que eu ensinei um dia para o povo, eu vou voltar a fazer. Eu vou voltar a viver essa fé. E logo em seguida, 2, 3 meses depois, veio a Fogueira Santa de Israel. E a gente quando a gente saiu, a gente montou um comércio, uma loja. E o início estava, sabe, a gente teve até, na época, teve um movimento que foi feito no estado e a gente vendemos muito. E para quem estava começando, porque quando eu saí da obra, ao contrário do que muita gente pensa, que a gente tem dinheiro, a gente saiu sem nada. E veio aquele movimento de fé, aí a gente vendeu, nós vendemos muito e veio uma importância que levantaria a gente. Faria com que a gente desse uma guinada na nossa vida, no nosso comércio. Chamei minha esposa porque ela estava em comunhão comigo, ela sempre esteve nessa fé comigo. E eu falei, vamos fazer o seguinte, Zé, a gente não tem nada mesmo. E a gente não pregou isso. Falamos para as pessoas durante muito tempo, se coloca na dependência de Deus. Hoje, se a igreja fizesse alguma coisa de errada, se os pastores fossem ladrões, como falam, eu pergunto para o senhor acha que eu seria dizimista? Se eu soubesse, porque eu estive lá 17 anos, eu conheço a intimidade da igreja. Então, se eu conheço a intimidade da igreja, eu sei como é que funciona o trabalho da igreja. Se eu tivesse consciência que os pastores estão roubando, eu ia devolver meu dízimo. Eu ia fazer sacrifício para quem? Então eu sou bobo. Então eu sou um tremendo bobo. Eu sou o cara mais bobo do mundo, que eu sei que o senhor vai me roubar e eu boto meu dízimo no altar. Nós pegamos tudo, centavo por centavo, e colocamos tudo no altar. Tudo aquilo que a gente recebeu naquele período, daquela fogueira santa, foi até a primeira fogueira santa do templo de Salomão, nós colocamos tudo no altar. Quando os pastores viajaram pela primeira vez, colocamos tudo no altar, tudo. Pastor, nós estamos 2 anos e 4 meses. Para quem não tem profissão, para quem eu não tinha vida aqui fora. Tudo que eu sabia fazer na minha vida era pregar, era estar no altar. Eu não sabia fazer nada. A minha esposa é jornalista, mas mesmo assim ela já estava há muito tempo fora da função dela, porque ela estava no altar comigo. Em 2 anos, hoje nós temos uma casa em Vila Velha, nós temos um apartamento na Serra, nós temos 2 carros e Deus não nos desamparou.